converso com o nosso cientista político, Tiago Valenciano, ele que é mestre em ciências pela Universidade Estadual de Maringá e doutor em sociologia pela Universidade Federal do Paraná. Professor Tiago Valenciano, mais uma vez, muito obrigada por ajudar a gente aqui a entender esses cenários políticos. Queria entender já do senhor o seguinte: quarta corrida presidencial de Ciro Gomes. Quer dizer, é um nome que é testado, que os partidos já conhecem. Por que a dificuldade tão grande de Ciro de aglutinar forças políticas em torno do nome dele? Boa tarde. Muito boa tarde, Rosiane. Boa tarde quem nos acompanha pelo SBT. Pois é, mais uma vez o Ciro Gomes tentando emplacar uma eleição presidencial que não tem dado muito certo, né? O Ciro ele acabou ficando isolado nessa disputa presidencial agora. A polarização política, pelo menos até esse momento, tem se mostrado muito forte do presidente Lula e do atual presidente Jair Bolsonaro. E o Ciro está perdendo espaço. Ele vem constantemente perdendo esse espaço. Ele empacou ali na casa dos 8, 9, 10% nas intenções de voto e não está conseguindo aglutinar mais gente em torno do seu nome. Inclusive, essa decisão do Ciro de disputar mais uma vez a presidência da República, e que ele até aproveitou recentemente esse slogan, Prefiro Ciro, que ele até tinha pensado dias atrás em alterar o slogan, fazer um novo tipo de campanha, mas vai manter o Prefiro Ciro, pelo menos de momento, e utilizou isso até a convenção. Essa tentativa do Ciro chegar de novo à presidência da República acabou gerando um problema para o PDT na maioria dos estados. Por quê? O PDT durante anos funcionou em alguns momentos, tal qual o PCdoB foi também em alguns momentos para o PT como uma espécie de STEP, né? Aquele segundo partido que dava uma condição política para aquele político mais centro-esquerda, ou que não queria estar muito aliado ao PT, ou não estar com a estrela vermelha do PT na testa disputando a eleição, então você iria para o PDT e faria uma campanha um pouco mais light, digamos assim, não tão colada no PT. Resultado, o PDT se tornou um partido de quadros muito interessante em relação ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas, às câmaras municipais e conseguiu um resultado legislativo expressivo. Depois disso, o PDT também conseguiu bons quadros no Senado da República, elegendo um governador e outro. No momento que o partido começou a dar essa crescida nacionalmente falando, capitaneado por outras lideranças, não somente o Ciro vem para disputar a presidência da República e tira do PDT exatamente aquilo que ele tinha de mais forte, que era exatamente manter uma posição de quadros bem fiel e ficar um pouco mais neutro em relação a alguns estados. E essa decisão do Ciro acaba gerando uma reação em cadeia em vários estados em relação às bancadas para deputado estadual e deputado federal. Por quê? Porque isolados nos estados, como o PDT está nesse momento, na maioria dos estados do país, o PDT não está conseguindo fazer um par de opostos em relação às candidaturas postas, digamos assim, tem um estado que apoia, tem um candidato a governador que apoia o Bolsonaro e o outro que apoia o Lula, o PDT não consegue lançar o seu melhor nome para o governo do estado e nem para o Senado, porque exatamente esse melhor nome de cada estado vai disputar a eleição para deputado federal para manter a questão da cláusula de barreira do partido. Então essa decisão do Ciro parece que é uma decisão isolada, eu vou de novo para a presidência, vou disputar, mas olha o tanto de demanda que a decisão do Ciro acaba gerando em relação aos estados e até mesmo o funcionamento partidário, porque até 2030, ou seja, daqui a 8 anos, nós teremos a cláusula de barreira totalmente estabilizada e o partido político que não conseguir atingir os índices necessários vai deixar de existir legislativamente falando, e a decisão do Ciro também tem esse peso em relação às eleições de 2022. E mesmo chegando a alcançar essa cláusula de desempenho, né, Valenciano, o partido sabe que precisa de número expressivo de bancada para ter mais fundo eleitoral, mais tempo de televisão, enfim, tem outras consequências. O repórter nosso que está lá na convenção, André Anelli, ele vai falar com a gente agora para trazer um resumo até mesmo dos tons, dos discursos, tudo para eu poder analisar com o senhor na sequência. Vamos ouvir então André Anelli, como é que foi aí, Ciro Gomes já discursou. Eu já estou vendo que você já saiu do espaço, até agora há pouco você estava lá dentro, estava até bem movimentado aí, agora é tudo muito vinculado de fato, como é uma convenção do PDT, acho que Ciro, que termina aqui assim, ele traz novamente as promessas, se a gente for lembrar a promessa passada, que foi talvez uma das que geraram mais comentário na época, era aquela história do CPF, de limpar o nome das pessoas, acho que dessa vez ele não está reeditando essa promessa não, né, professor? Porque a grande questão
Tá, fazer reforma tributária, todos os presidenciáveis prometem, todos os eleitos, inclusive, tentam, pelo menos desde os anos 1990 para cá, todos os candidatos foram, mesmo os eleitos, foram tentando e nada foi feito de forma muito ampla. A questão de toda essa organização financeira, é fato que tem esse caso da Petrobras, que tem um impasse muito grande sobre essa política de preços, mas a reforma tributária, a questão dos gastos no país, termina que assim, o discurso vem, mas a fórmula para executar as propostas nem sempre vem no mesmo papel. Isso dificulta essas alianças de Ciro Gomes ou não? É realmente questão política mesmo, porque os partidos terminaram migrando de esquerda para Lula e a terceira via ficou ali em torno de dois nomes, que foi o de Simone Tebet e Luciano Bivar. Olha, eu ficaria com a opção 2 aí. Eu acredito que é mais situação partidária mesmo, de organização, né? Até o próprio Ciro estava com a dificuldade, e continua com essa dificuldade, de escolher uma candidata à vice-presidência da República. Ele quer uma mulher, ele está dando essa opção para essa mulher, para que ela seja a candidata a vice na chapa dele. Tentou com a Leila do vôlei, que está lá no Distrito Federal, na casa de 10% das intenções de voto para o governo do estado, e ela afirmou há mais ou menos uma hora por aí que ela deve disputar, sim, uma vaga para a governadora do estado do Distrito Federal. Então, quer dizer, ela não vai ser a candidata a vice que o Ciro queria, e aí ele ficou sem nome, né? Ele não está conseguindo fazer essa composição. A verdade é que na política a gente faz um cálculo muito específico e direto em relação ao jogo do poder. Então, a política basicamente entrar no poder e ter a possibilidade de colocar os meus correligionários, os meus companheiros de campanha, quem está na vida pública comigo já há um tempo. Então eu vou para a política para tentar disputar e alcançar o poder. A conta que os partidos têm feito, tanto de esquerda quanto mais à direita, aí com o presidente Jair Bolsonaro, é exatamente essa. Eu tenho mais chance de ganhar com o Ciro ou com o Lula? Então, se eu estou mais à esquerda, eu vou com o Lula, né? Acabo abandonando um pouco a candidatura do Ciro. Se eu estou mais à direita, eu tenho mais chance de ganhar com quem? Com o Moro, que já não é mais candidato, obviamente, ou com o Bolsonaro? Com o Bolsonaro. Então, vamos de Bolsonaro, que eu tenho mais chance de ganhar. Então, a conta é estritamente política, né? Até porque as propostas do Ciro, elas vêm um pouco nesse sentido também, né? De tentar organizar a casa, de retomar o desenvolvimento do país, de melhorar a economia, enfim, um pouco mais do mesmo, só que com um viés mais social, que é o que tem marcado a carreira do Ciro há muito tempo já. Eu vou fazer só uma observação, o senhor citou aí o caso da senadora Leila Barros, né, que quando foi eleita era a Leila do vôlei. A Leila tem uma situação curiosa, ela é aqui do Distrito Federal, a Leila foi eleita pelo PSB, depois ela trocou para o Cidadania. Nessa disputa de espaço político para ser candidata ao governo do Distrito Federal, terminou saindo do Cidadania, agora está no PDT e lá na convenção, no dia 15 ela divulgou vídeos falando que era pré-candidata. E aí, quando foi hoje, ela reafirmou isso lá no evento, mas ainda sendo um nome cotado como eventual vice na chapa de Ciro Gomes. Mas aí Ciro falou, não, é a campanha dela mesmo para a governadora do Distrito Federal. O caso da Leila, para ambientar quem nos acompanha aqui do Distrito Federal, é bem aquela situação de o político se manter em foco para pensar já nas próximas eleições. Ela não aparece no cenário atual das pesquisas de intenção de voto aqui no Distrito Federal com chances de vitória. Ela ali fica em torno de 10% no máximo, principalmente depois do nó que foi dado na política essa semana aqui numa amarração de articulação entre o atual governador Ibanez do MDB, o ex-governador Arruda, que a princípio iria sair candidato, mas aí terminou compondo, vai compor chapa ali a mulher dele, Flávia Arruda, que foi ministra de Bolsonaro, que vai na chapa de Ibanez como senadora. Enfim, fizeram uma grande articulação, que deu um nó aqui nas lideranças políticas, então um espaço muito pequeno para os adversários de Ibanez neste ano, Ibanez que aparece à frente nas pesquisas de intenção de voto. Porém, para Leila, é crucial ela se manter em algum palanque, se manter em propaganda eleitoral. Por quê? Porque ela é senadora, e senadora são 8 anos de mandato. Só que se ela fica
Um mandato agora, sem ter essa visibilidade pública, é muito mais difícil, né, professor, depois voltar lá na frente e pedir votos novamente. Então, assim, ser candidata aqui é uma forma de estar sendo vista pelo eleitorado do Distrito Federal. Vou falar agora de outro ponto, que é o pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. A convenção do PT, inclusive, está programada para esta quinta-feira. Não vai ter a presença do ex-presidente Lula. Lula viajou para Pernambuco, onde foi visitar, inclusive, a cidade de origem dele, em Garanhuns, e também foi fazer toda uma articulação ali de sinalização sobre o candidato dele. E ali ocorreu uma situação curiosa. O ex-presidente Lula disse claramente que apoia Danilo Cabral, em Pernambuco, que é o candidato do PSB. Ocorreram vaias, e a gente sabe que em Pernambuco tem uma situação que é de um mal-estar que se arrasta há anos, envolvendo PT e PSB, e isso já botou ali numa disputa, em alguns momentos de intriga, Marília Arraes, que é daquela mesma família do ex-governador Miguel Arraes, já morto, enfim, que era a família de Eduardo Campos, que era toda uma família que tinha todo um domínio do PSB, mas é um tabuleiro ali, professor, que não tem uma costura muito fácil de deixar todos num clima ameno. E aí a questão é essa presença do ex-presidente Lula hoje, dando verdadeiramente esse apoio formal ao Danilo Cabral do PSB, de que forma isso pode impactar nessas relações daqui para frente, porque em outros momentos o PT não abriu mão das cabeças de chapa. Exatamente. O Lula até disse o seguinte: olha, a gente é parceiro aí, somos conhecidos, tô ok aí, Marília, tá tudo bem, tudo em casa, tudo sem problema algum, mas nesse caso eu vou precisar apoiando o Danilo Cabral. De novo, faz essa conta que nós estávamos comentando aqui em relação ao jogo do poder. Para o PT e para o Lula é muito mais interessante estar perto de quem já é aliado há um bom tempo. O PSB é um partido, estrategicamente falando, muito bem estruturado no estado de Pernambuco, já vem fazendo governadores, prefeitos da capital, né, atual prefeito do PSB de Recife. Então é um partido que já tem uma raiz muito bem solidificada no estado, né? A mexida da Marília Arraes, ela veio exatamente no sentido de, olha, eu vou por solidariedade, fico ainda naquele rol de alianças nacionais de quem apoia o Lula, mas tô ali perto, né? Eu tô perto, mas eu não tô junto. Eu tô muito próximo ali, mas vou tentar ficar o mais junto possível. Ela até soltou algumas fotos na internet, já divulgou que estava junto com o Lula, enfim, tentou já colar essa imagem ao Lula, até porque o Lula é um bom cabo eleitoral, um excelente cabo eleitoral no estado de Pernambuco. Então a ideia do presidente é de novo tentar apostar as fichas e mais uma vez, olha só como que o cenário regional ele é importante e é um cenário que está dando bastante pano para manga aqui nessas discussões nossas de hoje, que o cenário regional ele acaba influenciando o cenário nacional e vice-versa, né? Veja que o cenário nacional também vai influenciar bastante no cenário regional. Então tem algumas articulações ainda, algumas dobradas e fechadas nos estados entre governo e Senado, e esse exemplo de Pernambuco retrata bem isso daí, que enquanto essas questões elas não forem dizimadas, ninguém vai ter um palanque muito bem forte. Os palanques eles estão todos meio que caindo ali em cada estado, né? Tá todo mundo tentando se estruturar, ainda tá no palanque daquelas caixas de verdura, sabe? Para ele virar um palanque forte mesmo e consolidado, somente nos próximos dias, né? Cada estado agora vai ter uma notícia diferente e o exemplo de Pernambuco retrata bem isso. E é importante ressaltar também, né, professor, que esse momento que o PT diz assim, ah, não, desta vez a gente não vai bater o pé e ter a cabeça de chapa, não é assim, que este ano estamos mais bonzinhos e vamos abrir mão, não. A gente tem todo um interesse nacional na composição do ex-presidente Lula com o Geraldo Alckmin do PSB na chapa como vice e já um recuo que o PSB fez lá em São Paulo para ter uma candidatura mais forte do petista Fernando Haddad. Então, assim, é um toma lá da cá, tipo, a gente está te dando esse palanque, mas então ceda pelo menos o outro, porque senão essas articulações não vão ser fechadas regionalmente e teremos problema à vista. Quer dizer, tudo tem que ser analisado num contexto muito mais amplo, né? Não é simplesmente, não, tudo bem, você quer, beleza, dessa vez eu deixo para você. Não é bem assim, né? Certamente. E quem nos acompanha agora, que às vezes não está tão ambientado com o debate político, ou não está vendo o debate político acontecer, imagino que, bom, a questão do bem-estar é muito fácil. Eu vou pegar um diretório lá no meu município, vou resolver um problema, de repente vou disputar a prefeitura daqui 2 anos, e por analogia, né, o cidadão que mora na cidade, ele vai ver exatamente a mesma situação.
Às vezes você vai ter uma candidatura local boicotada, eu já vi isso várias vezes, exatamente em detrimento a uma articulação mais estadual. E no caso dos estados, o âmbito é o mesmo. Às vezes você vai ter uma candidatura estadual um pouco mais segura, olha, não vamos lançar esse candidato nesse estado aqui porque a chance é menor, ou eu vou rivalizar com o mesmo perfil de eleitor, do que eventualmente lançar no outro estado e ter uma chance de vitória maior. É claro que o Lula, nessa condição, usando esse exemplo de São Paulo, usando o exemplo de Pernambuco, do Paraná, do Rio Grande do Sul, independentemente da unidade da federação, o Lula está jogando, é claro, pensando já no futuro eventual governo. Enquanto ele, como pré-candidato à presidência da República, primeiro colocado nas pesquisas, com maior expectativa de vitória, ele não vai compor um governo em que ele possa perder o comando dos estados ou perder os apoios estaduais. Então o Lula também está fazendo esse cálculo político muito bem estratégico, porque se eu consigo um estado a mais, ou tenho um governador a mais, ou um senador a mais, no caso do Congresso Nacional, mantém-se o presidencialismo de coalizão, consigo facilitar as articulações tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, e os meus projetos são aprovados com maior facilidade. No caso dos estados, eu ganho um palanque muito forte para as disputas municipais das principais cidades de cada estado daqui 2 anos, e também tenho o comando para poder entregar as obras do governo e chegar no estado de portas abertas. Eu chego com o governador e consigo fazer uma dobrada eleitoral interessante que pode, inclusive, durar 8 anos. Fala, pode ser eleito nesse ano e depois já não disputar a reeleição daqui 4 anos, abriria um espaço para o Geraldo Alckmin. Tudo ainda é muito aberto, muito prematuro. Até porque a gente está fazendo aqui um cálculo de futurologia, digamos assim. Só que o Alckmin também está de olho nisso, porque hoje ele é a maior figura do PSB nacionalmente falando. Se ele for eleito vice-presidente da República, é claro que ele vai ter interesse de fazer os seus governadores, porque ele tem uma trajetória política longeva e mais lenha para queimar daqui para frente em relação à trajetória política do Lula. Então, são cálculos bem sensíveis. Eu estou tentando mostrar aqui para quem nos acompanha que são cálculos não tão simples de serem feitos e cálculos que exigem uma quantidade de raciocínio lógico e político muito bem amarrado para que a conversa não chegue meio que desviada para cada pessoa, né? Seja uma conversa franca, direta e que possa dar um resultado político interessante. E aí quando o senhor fala assim, é um raciocínio lógico interessante, que muitas vezes o eleitor não acompanha a lógica, como por exemplo teve dificuldade este ano de acompanhar a lógica da formação de ter Lula e Alckmin juntos depois de serem rivais por tanto tempo. Política. É a apaixonante política e as articulações políticas. Políticas tem isso, né? Quem cobre no dia a dia é um tema que a gente fica acompanhando, é igual uma novela, né? Você vai acompanhando cada capítulo e vendo os desfechos, pensando o que vai acontecer lá na frente. Professor Tiago Valenciano, muito obrigada mais uma vez por participar conosco aqui do Poder Expresso. Uma boa noite para o senhor. A gente que agradece, uma boa noite e mais uma vez muito obrigado pelo convite. É isso, gente. E tem muita análise que a gente vai trazer para ajudar vocês a entenderem, a gente ir destrinchando todo esse tabuleiro do jogo político no país